Galera, a gente tá na reta finalíssima de 2023 e olhando pra trás é inevitável perceber como teve algumas produções que foram simplesmente frustrantes. Sim, em clima de retrospectiva de final de ano, hoje eu trago pra vocês a minha lista com as minhas 10 maiores decepções no cinema e na TV em 2023. Veja bem, isso aqui não é uma lista com os piores do ano, porque sinceramente eu não tô muito afim de fazer esse tipo de lista agora. Não, essas aqui são as maiores decepções. Ou seja, aquelas obras que me pareciam ter um potencial muito grande de serem muito boas, mas acabaram me desapontando. Ah, Max, mas você precisa ver as coisas sem expectativas. E beleza, eu concordo que num mundo ideal isso seria a melhor coisa. E de fato, tem algumas produções que eu consigo ir assistir sem muitas expectativas. Mas em muitos casos eu também acho que é muito difícil, quase impossível não criar algum tipo de expectativa. Sem contar que no geral eu sempre torço para que todos os filmes e todas as séries sejam boas, afinal de contas eu quero, obviamente, ter uma boa experiência com o tempo que eu dedico para essas obras. Então é humano, é normal a gente ficar ansioso para certo título e depois se desapontar. E esses próximos 10 filmes e séries que eu vou listar agora representam para mim as maiores frustrações do ano. Vamos então para a lista ranqueando esses títulos do menos decepcionante pro mais decepcionante. Um fenômeno fascinante que acontece quando uma propriedade intelectual entra em domínio público é o das releituras inusitadas. Então, quando o Ursinho Pooh entrou em domínio público, não demorou para sair a notícia de que seria feito um filme de terror em que o urso seria transformado num assassino de slasher. E eu não vou mentir, a ideia me chamou a atenção. Ela era tão estranha que eu achava que tinha chance de sair algo divertido daí. Talvez algo que explorasse a absurdez desse conceito e criasse mais um bom slasher da safra recente que a gente tem tido desse subgênero. Mas aí eu fui ver Ursinho Pooh, Sangue e Mel e eu saí do filme com a certeza de que ele é uma desgraça, com certeza um dos piores títulos do ano. Ao se levar a sério demais, o longa perde todas as chances de criar algo único e acaba trazendo de volta os piores clichês dos slashers, aqueles tropos que pareciam ter ficado para trás, como a misoginia da narrativa, em especial. E assim você tem em mãos um terror que parece se envergonhar da sua origem absurda e acaba criando um slasher B genérico e congelado no tempo. Quando Guardiões da Galáxia surgiu como o primeiro filme, ele parecia um capítulo renovador no universo cinematográfico da Marvel. Personagens praticamente desconhecidos que nasceram com a promessa de um espírito de aventura e que acabaram formando talvez a equipe mais carismática do MCU. Mas parece que o entusiasmo nunca mais soube se repetir. O segundo filme, apesar de divertido, não conseguiu ter o mesmo impacto emocional. Então a minha expectativa para o terceiro volume era de que ele trouxesse a franquia de volta à boa forma. E por mais que a conclusão da trilogia seja assim melhor do que o volume 2, ela acaba parecendo um filme cansado com a própria existência. Talvez por ser um longa que o James Gunn fez depois de ser demitido pela Disney e depois contratado de volta, dá pra notar aqui um sentimento de melancolia enorme. Por um lado, isso cria momentos dramáticos poderosos, especialmente com a subtrama do Rocket. Mas por outro lado, essa tristeza narrativa afeta negativamente as outras partes do filme, fazendo as cenas de aventura e de comédia perderem muito do brilho e do encanto que fizeram o primeiro capítulo ser tão cativante. O resultado é uma conclusão que, apesar de ainda ser acima da média para o MCU, se mostra como uma despedida desequilibrada e cambaleante para o que antes parecia ser a salvação da Marvel. Talvez fosse hora de dar tchau mesmo. I am Groot. Se a esperança é a última que morre, eu tinha motivos para esperar que Pânico 6 fosse melhor do que Pânico 5, um filme que me frustrou tanto que eu tive que dedicar um vídeo inteiro a ele só para mostrar como a franquia sofreu o triste destino de virar clichê. E sim, Pânico 6 foi melhor do que o 5, especialmente por levar a história pela primeira vez a Nova York e por criar cenas de morte muito mais inspiradas do que as do capítulo anterior. Só que quanto mais o filme avança, mais evidente fica que a franquia tá perdida com os comentários metalinguísticos que ela tenta fazer, se fixando tanto numa autorreferencialidade nostálgica que ela acaba esquecendo de dizer algo minimamente interessante sobre a franquia e sobre o cinema hollywoodiano em geral. E pelo jeito das coisas, parece que o próximo filme já está desandando, graças à demissão da Melissa Barrera após ela ter se manifestado em apoio às vítimas palestinas do conflito atual, e a possível saída da Jenna Ortega em solidariedade à colega.
Ou seja, podem ficar de fora de Pânico 7 as 2 estrelas do renascimento dessa série, que ainda eram um dos poucos pontos que conseguiam redimir Pânico 6. Não é um bom sinal de forma alguma. Tá cada vez mais difícil manter a esperança viva para aquela que já foi uma das franquias mais inovadoras da indústria. Que morte lenta e triste de se ver. We're gonna get through this. No início do ano eu não imaginava que uma das maiores bilheterias de 2023 seria a de Super Mario Bros, o filme. O estouro da produção parecia indicar que talvez o primeiro longa animado do personagem tivesse feito jus a uma das franquias mais importantes dos videogames. Só que quando eu vi o filme eu percebi que isso era verdade só até certo ponto. Sim, é inegável que as referências visuais e musicais da trilha orquestrada cativam o olhar e o ouvido de quem cresceu jogando esses jogos. E quando o assunto é fazer cenas de ação, o filme consegue criar trechos memoráveis que captam muito bem o encanto pelo movimento que os jogos trouxeram tão bem ao longo das décadas. Mas esses resquícios de genialidade, infelizmente, ficam perdidos num mar de escolhas medíocres, seja com a dublagem sem inspiração do Chris Pratt como o Mario, com a trilha sonora composta pelas faixas de música pop mais óbvias e clichês que se poderia imaginar, ou com as piadas batidas que a gente já viu em dezenas de outros filmes animados. A não ser você, estrelinha nihilista. Eu te amo, estrelinha nihilista. Não mude nunca. Fora isso, tem a história em si. Beleza, eu não esperava algo super profundo ou emocionalmente complexo como a gente vê nos melhores filmes de uma Pixar da vida. Até porque a graça dos jogos do Mario nunca foram as suas tramas, mas ainda assim parece que eles fizeram o esforço mínimo para desenvolver um enredo competente o suficiente só para misturar os mundos fantasiosos dos jogos de um jeito protocolar. E assim, Super Mario Bros. O filme acaba parecendo uma obra com muito potencial, mas que ainda não sabe exatamente como ser excepcional como os videogames. Quem sabe eles não consigam acertar a mão na inevitável continuação que ainda vai ser anunciada em algum momento. Espero que sim. You asked for it. No ano passado estreou Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, o novo anime da lendária franquia de robôs gigantes. E para um novato como eu, ela parecia ter tudo para ser um ótimo ponto de entrada, com a premissa de garotas numa escola de pilotagem e provavelmente se apaixonando. Parecia ser algo mais leve e acessível em comparação com as outras séries de Gundam que são famosas por terem tramas políticas confusas e mensagens sobre os horrores da guerra. Então, acabou que eu tava errado, porque logo ficou claro que essa ainda é sim uma série sobre os horrores da guerra, com tramas políticas complexas. Mas isso não foi de todo ruim, porque a primeira temporada encerrou com momentos chocantes genuinamente memoráveis. Pois bem, esse ano a série voltou com a sua segunda temporada para fechar a história. E quando o programa acabou, era impossível eu não me sentir frustrado. Cá está um anime repleto de personagens cativantes, ideias perturbadoras sobre a relação entre capitalismo e guerra, e, obviamente, lutas de robôs gigantes que são de encher os olhos. Mas, ao mesmo tempo, o programa parece ter mais ideias do que consegue executar de fato, como quem quer fazer malabarismo com bolas demais. Especialmente graças ao vai e vem político, que fica tão confuso que beira o insuportável, atrapalhando o nosso envolvimento emocional com os personagens e tirando muito foco das relações mais fascinantes do anime, a ponto de você estar vendo as batalhas climáticas sem conseguir se entregar por completo ao ápice dramático, porque você está sempre tentando montar um quebra-cabeça na sua mente para entender quem tá de qual lado e por que cada facção tá lutando daquele jeito. E isso tudo sem contar o desfecho totalmente covarde que eles dão para as duas protagonistas, que eu não vou comentar aqui para não dar spoiler. Veja bem, eu não digo que Gundam Witch é um anime ruim de forma alguma, porque quando ele quer ser brilhante, ele consegue. O problema é que esse brilho acaba sendo muito ofuscado pela falta de destreza do programa em equilibrar todas as suas ideias. A Suleta e a Myorin mereciam mais. Quem diria que uma das séries mais instigantes dos últimos anos iria parar numa lista de decepções do ano? Sim, a sexta temporada de Black Mirror continuou a tendência frustrante da temporada anterior, dessa vez trazendo um conjunto de episódios que fazem parecer como se a série estivesse passando por uma crise de identidade. E se você viu o meu vídeo sobre essa temporada, você já sabe que isso aconteceu porque o criador e roteirista Charlie Brooker realmente quis experimentar com ideias que destoassem da identidade que Black Mirror tinha construído. E eu entendo esse ímpeto de experimentação, é bom mesmo variar as coisas. O problema é que isso não criou bons episódios. A aposta no sobrenatural foi feita com personagens absolutamente insuportáveis. As tentativas de criar momentos perturbadores ficaram ou brandas ou risíveis.
E as reflexões sobre tecnologia, que eram o grande trunfo do programa, despencaram numa tentativa de autossátira sobre a era do streaming, mas que no fim parece só uma piada hipócrita de mau gosto mesmo. Claro, nem tudo está perdido, já que ainda teve um episódio que se salvou, chamado Beyond the Sea. Mas de resto ficou evidente que Black Mirror não consegue mais fascinar como fazia antes. Agora resta esperar que a 7ª temporada consiga recobrar a força da série para que ela volte aos seus dias de glória. Quando eu soube que este ano estrearia um novo filme de O Exorcista, dirigido por David Gordon Green, eu criei boas expectativas. Sim, é verdade que o trabalho do Green com Halloween Ends foi tenebroso. Mas eu ainda gosto dos 2 filmes anteriores dessa trilogia nova, também dirigidos por ele. Então eu achei que tinha boas chances do cara se sair bem com O Exorcista, o Devoto. Mas infelizmente o resultado foi fraquíssimo. Ok, é interessante que o longa ignore todos os outros filmes da franquia e se proponha a ser uma continuação direta do primeiro longa, o clássico de William Friedkin. Também é uma sacada interessante ter 2 garotas possuídas ao invés de uma. Mas o problema é que o filme tenta demais ser uma obra edificante. Ele quer parecer moderno e expandir a história para além do catolicismo, quer trazer uma história tocante sobre pais e filhos, quer fazer um discurso inspirador sobre a natureza da fé. Só que no meio disso tudo, o longa se esquece de fazer um terror minimamente assustador. As cenas de possessão e de exorcismo chegam a beirar o entediante, e o senso de perigo real nunca vem pra valer. Sim, deu pra ver que eles fizeram algo diferente do original pra não parecer um mero repeteco, e pra tentar dialogar com os tempos que a gente vive hoje. Mas nessa, eles criam algo que vai praticamente na contramão do original. Se o primeiro Exorcista queria escandalizar e chocar a gente, esse novo quer nos assegurar, nos confortar. É algo comportado demais para levar o nome de O Exorcista, restando somente então uma tentativa pífia de terror que não chega aos pés do clássico que revolucionou o cinema. The power of Christ compels you! Quem me acompanha há anos já sabe que pra mim Missão Impossível é a melhor franquia de ação do cinema. E parecia que essa fase mais recente dele, sob a direção de Christopher McQuarrie, era incapaz de falhar. Mas isso mudou em 2023 com o lançamento do 7º filme da franquia. E talvez o maior problema dele seja o fato desse ser o primeiro capítulo de uma história contada em 2 partes. Fazer uma divisão dessas é desafiador porque quase sempre faz com que a primeira metade perca força. E foi essa a sensação que me deu com o filme. Parece que tudo que fazia os anteriores serem incríveis foi diluído aqui. Ao invés de termos várias cenas de ação imprudentes e memoráveis uma atrás da outra, aqui a gente tem só uma cena realmente impressionante, a da moto. E ela acaba ficando cercada por outras cenas que, francamente, não são tão diferentes assim do que a gente já viu em incontáveis blockbusters de ação. Algo que eu raramente sentia com os capítulos anteriores de Missão Impossível, que sempre souberam se diferenciar e muito dos demais títulos do gênero. Fora isso, dessa vez a história parece ser tomada por um tom de autoimportância fora do comum para a franquia, criando diálogos expositivos de revirar os olhos e tirando muito da despretensão que fez os filmes anteriores funcionarem tão bem. E para piorar, a gente tem um vilão bonachão cansativo e que beira o caricato. É com certeza uma das maiores decepções do ano. Espero não dizer o mesmo da parte 2, quando ela chegar nas telonas, provavelmente em 2025. Assim como muitos fãs de Star Wars, eu tava adorando as 2 primeiras temporadas de The Mandalorian, a série que nos cativou a mostrar uma história improvável de pai e filho adotivos metidos em aventuras espaciais. Então eu acho que eu nem cogitava a possibilidade de uma nova temporada ser uma decepção. Mas foi exatamente o que aconteceu com o lançamento da 3ª temporada do programa este ano. É verdade que ela ainda tem boas ideias. Aquele fanservice fácil e conveniente da temporada anterior foi substituído por um fanservice mais elaborado ao desenvolver a história de uma personagem muito querida das animações, a Bo-Katan. E o senso de aventura continua bem presente, dessa vez acrescentando até mesmo histórias de piratas à mescla de ficção científica, fantasia e faroeste. Mas o problema é que o coração de The Mandalorian ficou totalmente de escanteio na 3ª temporada: o Mando e o Grogu. Se antes toda a história girava em torno de como a relação entre eles evoluía, dessa vez a dupla perdeu o protagonismo, a ponto de, durante quase toda a temporada, eles parecerem coadjuvantes do próprio programa. O resultado é uma coleção de episódios que são sim uma boa história de Star Wars, mas não uma boa história de The Mandalorian. Tomara que na temporada 4, o verdadeiro coração pulsante da série volte a bater com a força que merece.
Eu não tô nem aí se você me chamaria de doido por ter achado que um novo filme de Indiana Jones poderia ser bom. Eu tinha esperanças sim, com Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Até porque, no geral, eu acho o diretor James Mangold um bom cineasta. Sem contar que parecia um desafio interessante criar uma aventura com esse personagem histórico numa idade tão avançada. E deu pra ver que o Harrison Ford deu o seu melhor. Mas o problema é que o restante do filme em volta dele desaponta demais. Sim, a produção tem bons personagens novos e segue a fórmula tradicional de roteiro da franquia. Mas o diretor Mangold parece ter se esquecido de um dos componentes mais importantes desses filmes: o deslumbramento. Porque a série Indiana Jones não se resume somente a pulos, lutas e artefatos históricos. Ela é, acima de tudo, uma coletânea de imagens memoráveis, de planos cuidadosamente criados para ressaltar o encanto causado pelos lugares incríveis que o Indy conhece e como a realidade e a fantasia podem se mesclar para criar cenas inesquecíveis. Mas o filme novo não tem nada disso. As cenas de ação são clichês. As ruínas e as catacumbas são filmadas com o maior desinteresse possível graças a designs entediantes e uma fotografia que esconde os ambientes, e a solução final do personagem diminui o heroísmo do protagonista de um jeito incompreensível. E é com esse adeus triste, lamentável, que um dos personagens mais relembrados da cultura pop vai embora. Uma despedida que não é digna de Indiana Jones. E, por isso, Indiana Jones e a Relíquia do Destino se qualifica como a maior decepção cinematográfica do meu 2023. That looks bad. Does it hurt? Então tá aí, pessoal, essas foram as minhas maiores frustrações cinematográficas em 2023. E agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam dessa lista? Vocês concordam? Discordam? Qual foi a sua maior decepção esse ano? Deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o canal no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos. Você ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana, grupo fechado, lives exclusivas, tem também o nosso Cineclube Entreplanos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para fazer parte dessa comunidade e ter acesso a isso tudo, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. E ó, pessoal, semana que vem tem o nosso Top Filmes de 2023, hein? Fiquem ligados. Um abraço e até a próxima sessão.